Olá a todos e todas, meu nome é Débora Almeida, este é o programa Passando a Letra, aqui na Rádio e TV Voz dos Trabalhadores. E eu te convido a permanecer aqui comigo nos próximos minutos. Como está a ressaca por aí? Já passou? Tomou alguma coisa para melhorar? Ou está piorando a ressaca assistindo a cobertura jornalística do The Day After, né? Eu confesso que eu ainda estou amortecida. Da mesma forma que eu esperei que acontecesse algo mais grave ontem, eu esperava uma atitude mais contundente hoje das nossas instituições democráticas. Mas antes de falarmos sobre elas, vamos dar uma olhadinha nas manchetes dos jornais por aí? Dei uma sapiada internacionalmente e nacionalmente falando e vou começar com a parte internacional. A imprensa internacional também repercutiu os protestos de 7 de setembro. No The Guardian, né, que é um jornal inglês, saiu uma manchete assim: o combalido líder brasileiro está numa aparente tentativa de projetar força no pior momento de sua presidência. E eu fiquei pensando, pior momento? Já tivemos tantos, né? E a gente sempre chamou, esse é o pior momento. Aí vem outro. Não, esse é o pior, né? E parece que ainda estão esperando um pior momento. Mas vamos lá. O Der Spiegel, que é um jornal alemão, noticiou que os bolsonaristas romperam bloqueios da PM e invadiram a esplanada dos ministérios, comparando com as invasões do Capitólio nos Estados Unidos. São fãs, né, dos Estados Unidos, nada mais do que fazer igual, né, ou bem parecido, bem semelhante. Le Monde, que é um jornal francês, ele saiu em manchete. O resultado das manifestações é totalmente imprevisível. No Brasil, feriado nacional e manifestações de alto risco. E de democracia, a França sabe falar bastante, né? O La Nation, que é um jornal argentino, trouxe a manchete. Sugeriu que a motivação de Bolsonaro seria atingir Lula, potencial rival para eleições de 2022. O El Clarín, que também é um jornal argentino, disse: é difícil imaginar tamanha multidão na emblemática Avenida Paulista, pois nas últimas manifestações o presidente reuniu apenas algumas dezenas de milhares na cidade mais populosa do país. Só esqueceram, né, de colocar assim embaixo, caravanas, né, assim como foi também na anterior. Né? Caravanas e patrocínio do agronegócio e empresários ligados ao bolsonarismo. Aí ficaria mais completa a manchete, né? Nos jornais nacionais, nós vimos aí no portal G1, lideranças de caminhoneiros vão à justiça contra a União, Bolsonaro e militantes governistas.
A ação civil pública foi movida em razão da prática de atos inconstitucionais, ilícitos e imorais. Ai, família tradicional brasileira. Entidades pedem 50 milhões por danos patrimoniais e extrapatrimoniais ou morais que aconteçam nas manifestações deste 7 de setembro, por conta de coronavírus, declarações públicas, promessa de custeio que os organizadores do evento fizeram aos caminhoneiros que fossem para Brasília e indenização por greve sem pauta jurídica. Nós aqui tivemos oportunidade de falar, né, a respeito dos caminhoneiros em toda esta manifestação bolsonarista. Nós falamos que a categoria estava bem dividida, né? Nós falamos que eles iam esperar passar as manifestações para decidirem se fariam greve ou não. Então, já com estes posicionamentos, né, as entidades de classe ligadas aos caminhoneiros já correram, né, com ações contra a União, contra o governo federal, né, para pedir reembolso de indenizações que eles vão ter que pagar por terem atendido o chamado do presidente. Olha que coisa mais louca, né? Eu tive a oportunidade de falar para vocês que de segunda para terça-feira, eu tinha passado a noite, praticamente a madrugada, acordada, vendo, né, as lives, os videozinhos que me mandavam de lá de Brasília. E eu avisei vocês que teve, né, sexo, drogas e rock and roll, né? Então tá aí a prova de que eu não estava exagerando, né? Teve muita gente bêbada gravando muito vídeo e falando muita besteira, e dentre eles alguns caminhoneiros também. O UOL veio dizendo o seguinte: PM mantém controle e expulsão de Mamãe Falei, foi a maior ocorrência de São Paulo. Eu até perdi o senso do que eu ia falar. Gente, quem que chama Mamãe Falei? Um baita homem barbado de quase 40 anos nas costas, né? Desenvolver a sua vida política em cima de um apelido desses, né? Ai, que coisa de mau gosto. Bom, mas eu não sei se vocês se lembram, teve, acho que é essa última manifestação bolsonarista que o próprio o Clarim veio mencionar na sua manchete hoje. O Mamãe Falei, ele tem um nome tão bonito, mas é reconhecido desse jeito. O Mamãe Falei fez um vídeo com os bolsonaristas para tirar um sarro da cara dos bolsonaristas. Acredito que quem acompanha as redes sociais deve ter visto este vídeo. Neste vídeo, ele faz perguntas diretas sobre conhecimento político, sobre conhecimento do funcionamento das instituições políticas, né? E aí ele né, aqueles bolsonaristas fanáticos, né, e puxa uma conversa amistosa com a pessoa. Quando a pessoa está bem relaxada, ele vem com a pergunta para cima da pessoa, né? E assim, foi motivo de
cota, né, dos bolsonaristas por mais de semanas, em função de que neste vídeo gravado pelo Mamãe Falei, os bolsonaristas puderam demonstrar, né, e confirmar toda a sua ignorância em relação à vida política, né? E conhecimento sobre as instituições de um Estado democrático de direito. Então, ele quis repetir a dose dessa vez, né? Mesmo porque tinha muito mais gente do que da vez anterior. E o pessoal da organização, acho que já estava filmando, né? O Mamãe Falei. Quando viram que ele apareceu, tiraram-no da manifestação. E a PM teve quase que arrastar, porque ele não queria sair, ele esbravejou, ele falou um monte, né? Então, a PM de São Paulo disse que, vamos dizer assim, o caso mais complicado que eles tiveram que resolver ontem foi justamente a retirada do Mamãe Falei da manifestação pró-Bolsonaro, né? E isso, né, foi muito cômico, porque eu lembrei que esse Mamãe Falei é um daqueles políticos que chegou a ameaçar, né, o padre Júlio Lancelotti, em função dele cuidar dos viciados, dos sem-teto, que ficam ali naquela região da igreja dele, né, perto da estação Luz do metrô. E ontem, justamente no dia, né, do grito dos excluídos, o Mamãe Falei sentiu na pele, né, o que é ser perseguido politicamente, né? Parabéns para a PM de São Paulo, né? O Notícias UOL também traz assim: Argentina conduz cúpula latino-americana sobre clima sem participação de Bolsonaro. Ou seja, né, a coisa, ele sabia que ia ter uma repercussão forte a favor ou contra ele e não foi na reunião da cúpula do clima. E aí, então, né, vem escrito ainda no Notícias UOL, beneficia a estratégia do presidente argentino de ocupar o vácuo deixado pelo Brasil como líder da região na questão ambiental e, por essa via, aproximar-se do presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, né? Talvez tenha vindo, né, num bom momento, esta história das manifestações políticas às vésperas da reunião da cúpula do clima, para que Bolsonaro não tivesse que dar satisfações sobre todos os crimes que vêm ocorrendo na Amazônia, com especial atenção ao seu governo, né, ao seu período à frente da presidência da República. Na Notícias R7 vem assim: após atos de 7 de setembro, Senado cancela sessões até sexta-feira. Embora Pacheco não tenha divulgado o motivo, escreveu em seu Twitter: ao tempo em que se celebra o Dia da Independência, expressão forte da liberdade nacional, não deixemos de compreender a nossa mais evidente dependência de algo que deve unir o Brasil: a absoluta defesa do Estado democrático de direito.
E aí eu fico te perguntando, a Câmara está funcionando lá no Congresso Nacional. Por que que o Senado não? Não queria que os senadores subissem, pegassem o microfone, fizessem críticas, ficou com medo de alguma confusão dentro do Senado, ou está tomando uma postura de defesa, né, a Bolsonaro, no sentido de vamos colocar panos quentes, deixar as pessoas se acalmarem, aí quando elas voltarem ao trabalho, a fúria já passou, e aí então, né, a gente não arruma dor de cabeça para o presidente da República. Fica aí para vocês pensarem. Daqui a pouco nós vamos falar do Lira. No portal G1, eles colocaram assim: assunto número 533. O golpismo permanente de Bolsonaro. Gente, né, é tragicômico. É motivo até para dar risada mesmo, né? Eu, como já adiantei, eu esperava de fato uma reação mais contundente das nossas instituições democráticas. E não vi isso, pelo menos até o momento em que eu desliguei tudo para poder estar aqui com vocês neste momento, né? E isso para mim me doeu um pouquinho, sabe? Por que que as pessoas não agem com o mesmo vigor em relação a este presidente da República? Como iria agir se fosse um outro, principalmente um determinado, né, presidente, que eu não preciso nem citar o nome, se estivesse no poder? Ontem, quando nós fizemos, né, este programa às 17h15, eu ainda comentei com vocês que eu não tinha ouvido o pronunciamento do Bolsonaro em São Paulo. Nós estávamos falando de tempo de duração, né, do pronunciamento dele. E eu só fui ouvir de fato o que ele falou depois que nosso programa acabou. Gente, ele assumiu em cima de um caminhão na frente de dezenas de milhares de pessoas, né, um crime de responsabilidade. Aquilo sim é um crime. Falar que não vai obedecer o judiciário e autorizar desta forma as pessoas comuns a também não respeitarem a lei. Ué, se o presidente, que é quem deveria dar o exemplo, não dá, desrespeita e ainda deixa claro, fala com todas as letras, eu não vou mais respeitar, nós não vamos mais respeitar fulano de tal, né? Que país é esse, né? Então eu de verdade esperava muito mais do que eu vi hoje como reação das nossas instituições. Mas antes de entrar nesse assunto para valer, sigamos aqui, né, os comentários. Então, ainda falando sobre o portal G1, o G1, após falar do permanente golpismo, né, de Bolsonaro, coloca o seguinte: o 7 de setembro não trouxe ruptura, mas deixou claro que o presidente continuará dobrando a aposta. Eu também acho. Na depredação institucional para se manter na cadeira. Ao discursar em 2 eventos que convocou, ele escalou mais um degrau, declarando abertamente que não pretende respeitar decisões do Supremo e do Congresso. Olha, o que falar depois que um jornal publica isso, né? E o jornal publica e é aberto para o mundo inteiro.
né? Aí quando falam que nós somos a República das Bananas, o povo fica bravo, né? O El País publicou o seguinte: notícias sobre Covid-19 e a crise política. OMS diz que o mundo atingiu o platô de contágios por coronavírus, ou seja, atingiu um patamar, né? Se mantém nele, não cai e não sobe, mantém-se, né? Num número estável, vamos dizer assim, né? No Brasil, dia seguinte aos atos antidemocráticos promovidos por Bolsonaro, é de grande movimentação política. Estão tudo trancado então, né? Porque a gente não está vendo nada. PSDB diz que se reunirá para discutir impeachment. E é verdade isso, porque até a hora que eu desliguei a televisão, antes de começar aqui, eles estavam falando sobre isso. O PSDB está de portas fechadas desde o período da manhã. Yahoo Notícias. Bolsonaro quer portaria que impeça a Polícia Federal de cumprir ordens de Alexandre de Moraes. Pedido deve ser feito por Bolsonaro para que o Ministério da Justiça publique uma nota portaria. Gente, né, sem condições. O Jornal do Senado Federal trouxe o seguinte: senadores repercutem discursos de Bolsonaro no Dia da Independência em Brasília e em São Paulo. Não sei aonde, né? Porque as atividades estão suspensas. Só se for, né, telefone para telefone. Entre os senadores, há opiniões divergentes. Que variam de apoio ao governo até o pedido de impeachment. Viva o Centrão! Notícias do R7. Dória. Minha posição e do PSDB é pelo impeachment de Bolsonaro. Durante coletiva de imprensa, na sede do Copom, de onde Dória acompanhou a manifestação da Paulista, destacou que pela primeira vez está se manifestando a favor do impeachment. No Notícias UOL, eu sei que você estava esperando este momento para eu dar uma notícia do Zé Trovão, né? Acho que todo mundo está preocupado com o moço, né? O foragido, desaparecido, por onde andará, né? Foragido, Zé Trovão, faz convocação para que bolsonaristas hoje em Brasília entreguem o pedido de impeachment contra os ministros, não só contra o Alexandre de Moraes, né? Notícias UOL ainda. Mourão, claro que ele ia ficar em cima do muro, afinal de contas ele é o vice, né? Não há clima para impeachment e governo tem base no Congresso. Nisso eu sou obrigada a concordar com ele, né? Apesar do PSDB, como eu já disse, estar aí em reunião, né, com as suas bases, e o PSD também se manifestou favorável ao impeachment, né? Dois partidos que têm importância quando se fala a respeito do Centrão. Para nós fecharmos, então, mais uma do UOL Notícias. Cidades brasileiras registram panelaço contra Bolsonaro na noite de ontem, às 19 horas de Brasília.
né? Então, nós vimos um pedido nas redes sociais de última hora do próprio Randolph Rodrigues, que é aquele que não fosse sair de casa para as manifestações, que pelo menos participasse do panelaço, né? E foi isso o que aconteceu às 19 horas de Brasília. Várias cidades brasileiras registrando o som dos panelaços. Falando então agora sobre o Lira, vocês ouviram o discurso dele? Parece que a única coisa que de fato o incomodou foi Bolsonaro ter tocado no assunto de novo do voto impresso, porque todo o resto que Bolsonaro falou de cima do caminhão, ele só comentou assim indiretamente. Mas falar diretamente sobre o pronunciamento do presidente só quando o presidente tocou no assunto que foi, de fato, uma ferida na vida do Lira, né? Que era o voto impresso. Se vocês se lembrarem, os deputados, nós estávamos aqui fazendo o nosso programa, os deputados estavam na Câmara debatendo a questão do voto impresso no dia da votação, o dia lá dos tanques de guerra do século retrasado, né? E estavam reclamando naquele momento que o Lira não estava presente para ouvir os debates, né? Um dia depois a gente fica sabendo. O Lira estava em conversa com o Bolsonaro tentando chegar num acordo. Um acordo por quê? Porque a vitória da oposição, ou seja, a derrota de Bolsonaro na Câmara sobre o voto impresso, seria vergonhosa para Bolsonaro. Então, o que o Lira fez de acordo com Bolsonaro? Olha, eu armo lá, né, um jeitinho, para não falar esquema, né? Eu armo lá um jeitinho para que a votação não fique tão vergonhosa para o governo federal, mas o senhor tem que me prometer que o senhor não vai mais falar a respeito de voto impresso. Não, acordo fechado, né? Então sai o Lira, vai lá para a Câmara, né? E até no dia seguinte eu ainda comentei com vocês, porque eu não sabia desse acordo entre o Lira e o Bolsonaro, né? Eu falei, olha, a gente ganhou, mas eu esperava que a gente ganhasse com uma margem maior de votos contra o voto impresso, né? E aí, então, veio essa notícia, dias depois, de que tudo tinha sido um arranjo, porque era, de fato, para ser uma derrota acachapante para o Bolsonaro, e eles fizeram lá uma maquiagem nos números para que não ficasse tão feio para o governo federal. Como a vaca já estava fria, eu não quis tocar no assunto de novo com vocês. Mas, devido à reação do Lira hoje no seu pronunciamento, eu não podia perder a oportunidade de falar com vocês a respeito disso, né? O cara falou de cima do caminhão que não vai respeitar o Alexandre de Moraes, que ele quer trocar todos os ministros do STF, que a partir de hoje ele não aceitaria mais nada que viesse do STF até que ele conseguisse trocar todo mundo, e o impeachment do Alexandre de Moraes, mas de nada disso o Lira falou. Pode, depois que acabar o nosso programa, pegar aí na internet e ouvir o comentário do Lira. Ele só manda recadinhos suaves, né? Botando paninhos quentes na situação, falando que não é hora, né, de conflitos, tal. E a única coisa que de fato ele ataca
é o voto impresso. Por quê? Porque o voto impresso foi, né, o osso de galinha que ficou entalado na garganta dele desde a votação do voto impresso na Câmara, né? Porque houve a votação no dia seguinte, Bolsonaro já estava falando de novo do voto impresso, descumprindo o acordo que havia feito com o Lira. Em relação ao pronunciamento do ministro Fux, embora ele tenha, né, dito que o STF considera um crime de responsabilidade o que o Bolsonaro fez, eu também acho que ele foi leve demais. A palmatória foi tão pesada, né, quando foi para o lado da esquerda, que a gente fica esperando das instituições, né, de justiça do nosso país que o peso seja o mesmo, né, para a direita, e não foi. Vocês imaginem se tivesse sido um presidente progressista que falasse aquilo de cima do caminhão. Bom, já nem teria chegado ao dia do caminhão, né? Porque Bolsonaro já falou e já fez tantas coisas e eles continuam passando a mão na cabeça deste senhor, né? Se fosse um presidente progressista, já tinham dado um pé nele faz bastante tempo. Acho que não teria chegado até o caminhão de jeito nenhum, né? Então, eu esperava do STF, né, menos pose e mais autoridade, coisa que tem faltado muito a eles ultimamente. É óbvio que a gente não quer um STF ditador, mas a gente quer um STF que reconheça os seus erros, né, e faça o possível para não errar de novo. E não permitir que venham com essa historinha de que, gente, vamos deixar como tá, porque a situação do Brasil tá tão difícil. Se a gente for mexer em impeachment agora, a coisa vai ficar pior. Pelo amor de Deus, e acha que deixar esse senhor lá na presidência não vai piorar? A gente vai sofrer com piora dos dois jeitos, ou com o impeachment ou com a continuidade dele. Se é para eu passar mais um ano sofrendo todos os dias com este cara, eu prefiro sofrer as consequências do impeachment. E você aí, o que você prefere? Você prefere as consequências do impeachment ou prefere sofrer em doses homeopáticas, continuando com o Bolsonaro lá na presidência da República? Antes de terminar, aqueles que têm acessado a nossa rádio e TV pelo site lulanaveia.com, procurem que tem um chat lá. Vocês podem conversar conosco agora a partir do chat que está no site, que é o lulanaveia.com, tá bom? Então, até amanhã. Espero que com mais notícias boas, né? Que de fato a gente veja acontecer nos próximos dias o mesmo peso, a mesma medida, independente se é de esquerda ou se é de direita. Até amanhã às 17h15. Tchau!